Quando a gente fala de redução de danos em álcool, o importante é que, como para todas as outras drogas, a quebra da regra de abstinência amplia possibilidades e facilita o acesso ao tratamento, né? Nós temos um problema grande em relação ao álcool, por ser uma droga lícita, por ser muito difundida no nosso meio, né? Até em termos de filosofia de redução de danos, nossa intenção não é banir o álcool, né? Mas é entender formas melhores de fazer um uso não nocivo, não indiscriminado, né? Mas essa dificuldade desse tipo de abordagem, por ser uma droga lícita, traz mais problemas em relação a abordar as pessoas, a população em geral, sobretudo aqui no Brasil, das dificuldades de entender um uso problemático do álcool, né? A redução de danos em álcool, ela toca esferas que beiram muito a prevenção, né? Apesar de, então, é uma coisa que se mistura um pouco, por essa condição de ser uma droga lícita. Então, ela engloba a redução do consumo, que não é a regra principal, né? Não é a principal estratégia, mas é uma importante. Redução de consumo ou beber controlado. Ensinar habilidades em relação a um uso mais controlado, a um uso mais não problemático. Modificações no ambiente, né, que a pessoa está fazendo uso. E promoção de políticas em relação à redução de danos. Então, nós temos o álcool, o uso indevido do álcool tem várias consequências, né, dentro do nosso meio. Acidente de trânsito e mortes, né, a associação do uso de álcool, não de dependentes e não de pessoas que fizeram abuso, uma grande quantidade, mas pessoas que tiveram um uso de 2 a 3 doses de um destilado, por exemplo, por diminuição da percepção, da capacidade de reagir a certos estímulos, está muito mais propensa a acidentes de trânsito e tem uma grande associação dos acidentes de trânsito graves com pessoas que fizeram uso de álcool. Acidentes de trabalho, né? Certas profissões que têm uma ligação por dificuldades da própria profissão, por exemplo, motoristas, funcionários de manutenção de certas empresas, uma ligação de uso do álcool em ambiente de trabalho, operadores de máquinas, de prensas, trabalhos em turnos, jornadas prolongadas, né? Uma associação importante com acidentes de trabalho na vigência da intoxicação por álcool. E não é uma intoxicação grande de várias doses, é 1, 2 doses antes de entrar para o trabalho. Comportamento sexual inseguro, né, por diminuir a crítica em alguns momentos. Violência doméstica. Um facilitador em crime, isso é muito discutível, mas uma pessoa ela está mais propensa por diminuir o controle de certas atitudes. E danos físicos, né? O álcool é uma das drogas que causam mais danos físicos no uso descontrolado, no uso nocivo, né? Danos físicos que podem ser fatais. Então, a primeira estratégia, que geralmente é mais difundida em termos de redução de danos em relação ao álcool, é o beber moderado ou a redução de consumo, né? Então, tem alguns pressupostos básicos. Nós sabemos que mesmo com metas de abstinência, alguns atingem a moderação, ou seja, pacientes que frequentam serviços de saúde relacionados a tratamento de dependências, cuja meta é a abstinência, cujo pressuposto básico é a abstinência total, muitos deles não conseguem atingir a abstinência total e acabam atingindo níveis de moderação. E que, para nós, o nosso ponto de vista, que encaramos a redução de danos como uma estratégia muito bem elaborada, possível, é um grande avanço para esse paciente. Pacientes que, mesmo orientando-se o uso controlado, atingem a abstinência no decorrer do processo de tratamento. Isso, para nós, é uma maior vitória, dentro do querer do paciente, ele poder atingir a abstinência se ele quiser, e a partir do momento que se orientou um uso moderado, controlado. Pensar em redução de danos, pensar em um beber moderado, aumenta a possibilidade de adesão de pacientes novos ao tratamento e de aderência aos pacientes que procuram. E amplia o espectro dos bebedores problemáticos, quer dizer, mais pessoas vão poder se conscientizar e vão chegar a nós, ao serviço de saúde, para procurar algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação. Não aumenta o risco de recaída e nem a migração para um consumo descontrolado, né?
as pessoas que são contra as estratégias de redução de danos, são contra a orientação de beber moderado, uma das grandes alegações é que a pessoa vai ter recaída, tem que evitar o primeiro gole, e a pessoa, quando tem uma orientação, muitos pacientes de um uso controlado, muitos deles conseguem se manter assim. Atualmente tem surgido várias estratégias pensando no beber moderado, né, intervenções breves para as bebedeiras, em adolescentes e adultos jovens, porque é uma faixa que eles estão mais propensos a fazer abuso da substância. E os grupos de orientação ao beber moderado. Essa realidade ainda não é brasileira, é de fora, Estados Unidos, Canadá, os centros que trabalham com redução de danos, mas é um tipo de estratégia que pode se pensar e pode se ampliar aqui no Brasil. A abordagem farmacológica, nesse caso, nós não estamos falando necessariamente de tratamento, mas a redução de danos em álcool, ela toca, tanto como eu falei da prevenção, como algumas modalidades de tratamento. Então, algumas medicações que nós usamos na clínica psiquiátrica podem proporcionar a diminuição da quantidade e da frequência ingerida. Isso não é só uma prática médica, aliás, o estudo sobre isso surge em decorrência da percepção do paciente, do usuário, de que, a partir do momento que ele está fazendo uso de certas medicações, seja pela depressão ou pela ansiedade, ele passa a ter um controle maior do uso da substância. Essa semana passada mesmo eu tive um paciente na Prozan, no ambulatório, que veio perguntar o que será que acontecia com ele, porque antes de iniciar o tratamento, ele foi fazer tratamento para dependência de cocaína e fazia um uso social de álcool, mas que ele conseguia beber muito mais, uma caixa de cerveja no final de semana com os amigos, e hoje ele não consegue beber mais que 2 cervejas. E ele falou assim: o que aconteceu, doutor? Qual é o problema aí? Para ele ficou até um problema, porque ele não tem nenhum problema associado ao uso do álcool. Então são usadas algumas medicações, como o naltrexone, que é o Hevia, que era usado inicialmente para os opiáceos, depois se percebeu um uso eficaz para os pacientes que têm problemas com álcool. Não é medicação milagrosa, que o paciente perde totalmente a vontade de beber, mas o que se percebeu é que eles conseguem diminuir a frequência e a quantidade de uso. A mesma coisa para o acamprosato, a mesma coisa para os antidepressivos que são inibidores da recaptação seletiva da serotonina, como a fluoxetina, e a buspirona, que é um medicamento usado como ansiolítico e que tem um efeito do paciente conseguir diminuir a frequência e a quantidade ingerida do álcool. Em termos de políticas públicas, o principal objetivo: diminuir os danos recorrentes do consumo problemático do álcool, estratégias como restrição ao acesso de álcool em termos de idade, que nós temos como lei, mas não é bem controlado, controle dos locais para venda e horários, restrições na venda e aumento do preço por tributação. E a punição legal por tributação, com tributação, por exemplo, para uma pessoa que é pega dirigindo embriagado. As mudanças no ambiente, quer dizer, proporcionar certas condições para que a pessoa possa fazer um uso aceitável e com menos situações de risco ligadas ao ambiente. Então, a segurança dos bares e estabelecimentos, no sentido de algumas, por exemplo, algumas ações em outros países, de trocar o tipo de copo para que, quando ele se quebre, ele não forme cacos e ele se estilhasse, promovendo menos risco do usuário se ferir. Ou, por exemplo, eliminar as garrafas, isso é um estudo que está sendo feito na Inglaterra, nos pubs, de eliminar o excesso de garrafas para que os usuários se machuquem menos. O transporte, então, por exemplo, a disponibilização de táxi na porta de casas noturnas, na porta de bares, um incentivo à pessoa fazer o uso de um outro tipo de transporte que não seja ele dirigir quando fez uso do álcool, e a campanha do amigo da vez, que é escolher um amigo antes de... um amigo da turma que não vai beber naquela noite. Isso, em alguns trabalhos, mostram que isso tem que ser
mais difundido, no sentido de é muito difícil que o tal do amigo da vez não beba. Ele geralmente bebe menos, ele não fica sem beber. O álcool em festas, em bares, em eventos, ser servido por garçons ao invés de estar à vontade, numa mesa disponível. Disponibilizar comida para diminuir os níveis de intoxicação, para que eles possam comer antes, né, de ingerir o álcool, para diminuir a absorção do álcool e retardar. E medidas gerais para o usuário, né, como se alimentar antes de beber, ingestão intercalada de bebidas com bebidas não alcoólicas, refrigerante, suco, água, orientar o beber moderado quando em uso de medicamentos, isso, dentro de uma perspectiva de redução de danos, pode trazer ao paciente um benefício, no sentido da gente ter uma ligação maior com o paciente de honestidade. Muito dificilmente um paciente que faz um uso problemático de álcool, um paciente dependente de álcool e que tem uma questão, por exemplo, é um HIV positivo, ou ele tem que tomar um outro remédio, inclusive psiquiátrico. Se nós enchermos essa questão de mitos, de que ele não pode beber de jeito nenhum, a tendência é ele mentir, ele dizer que não está bebendo, ele fazer o uso mesmo assim. A compreensão de que talvez ele possa fazer um uso moderado, de que desfazer os mitos, desfazer as mentiras sobre isso, pode fazer com que o paciente seja mais sincero, geralmente é isso que acontece. Orientar bebidas de menor graduação alcoólica. Além disso, muitos pacientes relatam a substituição menos problemática de destilados para fermentados, por exemplo, substituir uísque por cerveja. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado.